Olá, programa Coma Bem aqui na UFN TV no YouTube e no your Facebook. E aqui é a TCB, hoje é dia de TCB, Tereza Oi, pessoal, Cristina tudo Blasi. bem? Tereza, temos um programa especial hoje. Se vocês acham que queijo é só para colocar entre dois pães e fazer sanduíche, nananina não. O que nós vamos tratar hoje, Tereza? Pessoal, nós vamos trabalhar com queijo, só para mostrar para vocês os tipos de queijos que nós temos e como é que eles são distribuídos, onde eles são produzidos, o que eles têm nutricionalmente, quando se indica, quando não se indica. Até na parte de nutrição nós vamos falar um pouco sobre isso, tá, pessoal? Porque... E também como que a gente pode aproveitá-los, né? Não só para sanduíche. De uma forma geral, nós temos várias preparações, né? Inclusive, vocês vão assistir um outro programa que vocês terão aí, onde o pessoal vai usar queijo. E aí depois a gente vai falar sobre isso também. Isso. Bebeto, então, deixa eu colocar para vocês aqui, porque eu vou usar o telefone, tá, gente? Porque a Yasmin, o Luiz Felipe, o Diogo e a Beatriz fizeram uma pesquisa muito boa sobre queijos. Deixa eu abrir aqui, tá, pessoal? Bem importante. Diogo, onde é que você está aqui que você me mandou essa pesquisa, Diogo? No programa, né? Olhem só, gente. Por isso que a gente faz ao vivo, né, gente? Gente, então... Ao vivo gravado, né? Os nossos colaboradores do programa Coma Bem, os nossos acadêmicos do curso de nutrição, fizeram uma pesquisa muito boa em relação aos queijos. Nós temos que lembrar que os queijos são produzidos no Brasil inteiro, tá? E depois nós vamos falar de alguns queijos especiais que agora o Brasil está se destacando também, né, Bebeto? Então, algo bem importante, tipos de queijo. Então, eu tenho os queijos frescos aqui, conforme o Diogo colocou, que são após a coagulação, já estão prontos para consumo. Coalho, queijo Minas Frescal, tá? E, aliás, o que a gente tem aqui, no sul pouco se come o frescal. O frescal. Se utiliza mais o queijo mussarela e o queijo prato, tá? Nós temos queijos maturados, tá? Então, o que é um queijo maturado? Aquele que ele tem mais tempo de cura. Tá? Então, aquele queijo que fica bem para curado. Ficar com uma casca mais grossa. Alguns ficam com a massa mais macia dentro, mais fresca. Depois a gente vai colocar para vocês. O que eles colocaram aqui para nós quanto ao grau de maciez? Ó, vejam bem. Macio, requeijão, cream cheese, mussarela e ricota, tá? Os semi-macios, então seria o gorgonzola e o roquefort. Lembrar que o gorgonzola e o roquefort são dois queijos que têm os fungos, né? Fungos. E o azul também, né? São produzidos em regiões diferentes da Europa. No Brasil agora nós temos. A apelação controlada. Depois a gente vai mostrar para vocês especialmente, tá? E aí nós temos os maduros, né? Os queijos mais duros. Nós temos, por exemplo, o parmesão, o grana padano, que são queijos maravilhosos, dão um sabor assim incrível na alimentação. Lembrar, minha gente, que todos esses tipos de queijos são produzidos no Brasil. E aqui, né, Bebeto, os meninos colocam também, o pessoal coloca aí, consumo de queijo no mundo, né? Estados Unidos é o maior consumidor, né? 6,1 milhões de toneladas, mais do que o dobro do segundo colocado, que é a Alemanha, 3 milhões de toneladas. E o Brasil, a média per capita é de 5,6 quilograma por ano. Então nós consumimos muito pouco queijo em detrimento dos outros países. Os Estados Unidos é porque eles colocam no sanduíche, no hambúrguer, né? Yasmin, vou pedir para a Yasmin pegar aqui o telefone, porque ela é a nossa... Vamos colocar aqui. Obrigada, Yasmin. Tereza, nessas pesquisas tem que ver que a pesquisa é o seguinte: os Estados Unidos eles colocam o queijo dentro do sanduíche, né? Dentro do lanche. Eles não têm esse consumo de queijo como tem na Europa, por exemplo, na França, que se come após a refeição. Na Alemanha também tem queijos muito bons, na Suíça, na Itália. Né? Como os Estados Unidos tem muito mais população, muito mais gente comendo hambúrguer e cheeseburger, que é feito com queijo, né? Gente, cheeseburger. Olha só! Que aqui no Brasil se coloca um X, mas o X vem do cheese, que é queijo em inglês. O que a gente queria colocar nutricionalmente em relação ao queijo para todos vocês é que o queijo, de forma geral, todos os queijos são riquíssimos em um mineral importantíssimo para a nossa saúde, que é o
cálcio, minha gente. Tá? Então, eu vou comer 2 fatias de queijo ao dia, eu já tenho uma quantidade, tenho pelo menos quase que 10% do cálcio total do dia. 2 fatias. Mas nós temos que lembrar que todos os queijos, de forma indistinta, que depois nós vamos mostrar, todos eles contêm colesterol. Todos eles têm gordura saturada. Tá? E todos eles são ricos em sódio. Então vejam bem, eu tenho uma qualidade nutricional num alimento de origem animal, tá? Que é muito importante em relação ao cálcio. Eu estou falando na questão nutricional, pessoal. Não estou nem falando na questão de sabor, gastronomia e outras questões, tá? Então, são esses os principais componentes. Eu tenho também o fósforo dentro do queijo. O sal também, o sódio. O que eu tenho que tomar cuidado se eu tiver problema de uma hipertensão, tiver uma pressão arterial desregulada ou tiver algum problema mais significativo em relação, eu tenho que evitar, porque ele é riquíssimo em sódio e a gente tem que considerar isso no todo da dieta. Eu tenho que carregar aquela dieta com muitos vegetais para abrandar essa questão do sódio. Então são produtos de origem animal que eu preciso ter comedimento, preciso que esse queijo tenha uma boa origem, e isso nós temos que tomar cuidado. Até porque nós temos queijos artesanais que, quando não bem, digamos, utilizados de forma muito higiênica no preparo, eu vou ter até coliformes fecais. Tá? Eu me lembro, quando eu estava ainda no mestrado, foi feita uma pesquisa na região sobre queijos artesanais, pelo menos 80% dos queijos estavam contaminados. Então a gente tem que saber a origem desses queijos, principalmente os artesanais que vêm de diversas fontes. Então são questões que o nutricionista, dentro da sua profissão, tem que orientar o paciente. Então, tirando os aspectos nutricionais, vamos falar dos aspectos gastronômicos, que são de vital importância em relação ao queijo. Ele é algo extremamente saboroso. Eu digo, quem não gosta de queijo, bom rato, não é. Quer dizer, bom sujeito não é. Tá? Porque a gente fala em não é. rato, né? Para pegar um rato numa ratoeira, melhor alimento é o Mas queijo. se for o ratatouille, não há problema nenhum, porque Gente, ele era um grande gastrônomo. Gente, ele já está desviando o assunto. Mas vamos deixar assim. Bom, já que você falou em ratatouille, o que nós temos do queijo francês? Qual é o top de linha do queijo francês? Depende, né? Porque na França tu tens um queijo para cada dia do ano. Isso é importante, gente. Nós temos um queijo para cada dia do ano na França. E o vinho que eu acompanho. Por exemplo, tu falaste agora há pouco, né? A gente tem o Roquefort, o Bleu d'Auvergne, que é o queijo azul. Esse aqui, ó, pessoal. Né? Que são produções francesas, que é debaixo da terra, né? Todo o armazenamento dele é feito em caves, né? Em caves. Isso. Isso Olhem é aqui, pessoal, esses veios aqui, isso aqui são adicionados os fungos para que se dê o sabor, tá? É que daí as pessoas têm nojinho porque dizem, é mofo, não, gente, é fungo, é o que dá o sabor. É o que dá o sabor. E aqui a gente tem o nosso representante, que é mais barato que o Gorgonzola, que é de origem italiana. Então, e tem o queijo azul do Auvergne, Bleu d'Auvergne, que também, assim, só que ele é mais azul, a moisissure, como é que chama? O mofo. E tem um outro que tem numa outra região da França, que se chama o Morbier, que é na região do France-Comté, que ele tem um fiozinho de carvão dentro, que é magnífico. O que a gente pode verificar nesses queijos? Eu diria para você que esse queijo aqui, ele harmoniza muito bem com frutas, com algo que seja mais suave, mais delicado. Por exemplo, o risoto de peras com gorgonzola, que é muito famoso. É verdade, perfeito, maravilhoso. Esse é um queijo bom para acompanhar frutas também, né? Com frutas frescas, com uvas. Para acompanhar com ovos e num folhado também, fica uma delícia. Uma quiche. Eu faço uma quiche que é de nozes com gorgonzola. Perfeito. E é então esse é um queijo, e a gente sabe, saborosa. Pessoal, os queijos no Brasil, embora esses queijos que nós estamos falando aqui, que são os mais comuns para nós, né?
todos são produzidos no Brasil. Inclusive, Bebeto, nós temos dois queijos, Camembert e o Brie. Existe uma cidade na França chamada Meaux, né? Que é uma cidade que é o berço do Brie, que é um queijo delicioso. Mas esse queijo também é produzido no Brasil. E eu digo, pessoal, ele não perde nada com os nossos queijos Brie ou Camembert, que as empresas estão de olho nesse mercado. Uma pena, né, Bebeto? O custo. Uma coisa que a gente pode falar dos queijos brasileiros, mas daqui a pouco, no segundo bloco, só vamos dizer o que nós temos aqui, Tereza, para voltar e a gente poder falar também dos queijos brasileiros. Aqui é esse é o queijo parmesão, que é o que o ralado, pessoal colocou. Ele não está... que o pessoal colocou como queijos duros, tá? Isso. Lembrar que aquele queijo lá, pessoal, o queijo parmesão, que eu falei para vocês, é o que é o mais rico em sódio. Tá? Quanto mais maduro for o queijo, maior a concentração de sódio. Provolone. Queijo prato. Muito bem. Mozzarella fatiada. Aqui é mozzarella de búfala, porque búfala é a mulher do búfalo. Então não é mozzarella de búfalo, é de búfala. A gente tem queijo de ovelha também, a gente tem queijo de cabra, né? O chèvre. Depois aqui a gente tem o gorgonzola, né? Porque o roquefort é muito caro. E lá a gente tem, qual é aquele, Tereza? Esse é um artesanal. Esse é um queijo artesanal, da região aqui. Beleza. Então no segundo bloco a gente volta para falar sobre os aproveitamentos desses queijos todos. Que mistura com o quê? Isso. Já voltemos. Programa Coma Bem de volta ao FNTV YouTube. Hoje é dia de TCB. Os queijos. De queijo, gente, não de TCB. Os queijos da Tétis. A gente falou no primeiro bloco, né, Tereza, dos queijos de origem animal, mas tem alguns que não são de origem animal. Quais são? Aliás, né, para contemplar os veganos, os vegetarianos estritos, nós temos hoje o queijo de castanha de caju, que já é consumido, nós temos na região. Inclusive tem o creme de castanha de caju. Só que nós temos que lembrar que ele não vai ter o mesmo valor nutricional. E o mesmo custo. O mesmo alto. Custo. E eu tenho o tofu, que é o de soja. Tá? E esse tofu, sempre digo para os alunos que tem gosto de sabão. Não que eu tenha comido sabão, tá, gente? Mas ele não tem um gosto muito aprazível ao meu paladar. Sim, lógico. Então a gente sempre coloca alguns temperos. E aliás, algo bem importante que eu queria colocar para vocês aqui sobre as zonas azuis. O mundo, hoje, onde eu tenho as maiores concentrações de pessoas longevas, maiores de 90, maiores de 100 anos, você vai verificar que, por exemplo, em Okinawa, no Japão, eles comem somente tofu e nem peixe comem. Então, toda a alimentação é à base de soja e o principal alimento é esse queijo de soja. Então, quem não come tofu, tá se fu. Eu não vou nem escutar o que ele está falando, tá, gente? Mas eu tenho... Gente, desculpa, mas é fazer o quê, né, gente? 8 anos de programa, a gente vai relevar, não tem o que fazer. Então, a Bruna vai cortar essa parte. Além disso, olhem aqui o tipo de queijo que eu tenho. É queijo de cabra. E aí eu volto a falar das zonas azuis também. Porque nas zonas azuis, na Grécia e na Itália, na Icária na Grécia e Sardenha na Itália, a base da alimentação em proteína, que eu esqueci de falar antes, que os queijos são riquíssimos em proteína, é a cabra, o queijo de cabra. E esse tem muita montanha e tem muita cabra. Esse queijo aqui, ele concentra uma grande quantidade de triptofano, que é um precursor de algo muito importante, e daí a gente entende porque as pessoas são felizes e não tem problema em relação à demência, depressão nessas zonas, porque tem bastante triptofano, que é precursor da serotonina. Tá? Além de toda a alimentação natural e ausência de consumo de carne de gado, tá, gente? Muito Peixe, bem. às vezes, leite e queijo de cabra.
Só que no Brasil ainda caro. o custo é extremamente elevado. Tá bom, pessoal? Então a gente vai pegar aqui os queijos de forma geral e vai dar para vocês uma sugestão de preparo, ok? Pode ser? Pode, só que esse aqui todo mundo põe em tudo, né? O brasileiro adora botar queijo parmesão em tudo que é coisa, né? Algo bem importante em relação ao queijo, gente. Eu procurar não misturar queijo com carne, porque o queijo tem cálcio e a carne tem ferro. Esses dois minerais vão brigar entre si. E aí vão brigar dentro do estômago. E para absorção. Se eu preciso de cálcio, eu não vou comer esse queijo com um produto de origem, outro produto de origem animal, principalmente a carne. Daí a gente tem a briga entre o cálcio e o fósforo. São informações importantes em relação à saúde. Mas vamos lá. Então esse queijo artesanal aqui, posso fazer de tudo, gente. Posso fazer o risoto, posso comer com pão, colocar numa fortaia, colocar num omelete, tá? Então é um queijo muito bom. É um queijo com um sabor mais característico, dependendo da origem desse queijo aqui. O aroma dele, nós temos que cuidar muito bem, porque é um queijo que deteriora muito facilmente, tá? Ainda mais se porque ele não é curado. É isso. Não é curado. Desse aqui nós já falamos, já demos até uma sugestão. Aqui também já falamos. O queijo de cabra. A famosa búfala. Gente, eu vou contar para vocês aqui. Nós temos um componente do grupo aqui, um acadêmico, pegou pesado. que pensou que isso aqui era ovo de codorna, gente. Tudo bem, uma proteína, né? Não é... Eu nem vou dizer o nome, nem vou dizer que... Não diz o nome do Diogo de jeito nenhum. Não vou dizer o nome do Felipe. Não, de jeito maneira nenhuma, imagina. Então, esse queijo aqui de búfala, ele é extremamente leve. E tem uma quantidade menor de gordura e uma quantidade menor de colesterol. E a digestibilidade dele é muito boa. E o preço também é um pouquinho misturar, alto. Não, até que nós estamos com um preço acessível. Mas hoje é feito no mercado. Aqui no Brasil. E ele é produzido no Brasil. O que esse queijo é bom? Eu fazer com salada, com tomate, com manjericão, com azeite de oliva, ou simplesmente colocar numa macarronada quando eu tirar do fogo, com manjericão e tomate tostado. Eu vou provar para ver se ele tá bom. Não, gente, eu não vou dar, porque de repente ele começa a tossir e a coisa não vai ficar legal aqui. Não, mas eu nunca me engasguei com queijo. Ele nunca comeu só com queijo farofa. Aqui, e esse é o top de linha, né? O queijo mais vendido nos mercados. Porque é o queijo mussarela, e se eu for comparar o queijo mussarela e o queijo prato, aquilo que o Bebeto tá mostrando ali, eu sempre vou preferir o queijo mussarela ao queijo prato. Por quê? Porque ele tem uma quantidade menor de gordura e uma quantidade menor de colesterol. E geralmente o queijo mussarela não é o que está sendo apresentado aqui, mas o queijo mussarela ele é menos amarelo do que o queijo prato. Então ele tem uma quantidade menor de gordura. E ele derrete mais facilmente também, né? Ele derrete para gratinar é o melhor. Isso. Então assim, não coloquem parmesão para gratinar, coloquem sempre o mussarela, senão isso aqui vai ficar duro, seco. Próximo queijo pode mostrar pra gente? Pois não, senhora. As ordens, senhora. Oi, freguesa, este é um provolone, dona Tereza. Isso, que bom. Qual é a função do provolone? Não sei, a senhora que é a professora. Gente do céu. Eu mereço, gente. Eu posso utilizar esse provolone também em risoto, posso utilizá-lo com massa, posso utilizá-lo com um presunto, um queijo, uma azeitona, um tomate, uma chicória, uma alface. Vocês estão percebendo? Eu estou sempre colocando os vegetais junto. Uma salada. E o queijo parmesão, que concorre com o queijo grana padano. Parmesão. Concorre com o grana padano, que é um queijo maravilhoso, é um queijo que tem uma quantidade muito maior de sal e um sabor mais acentuado. Só que o preço também, né, gente? É excessivo. Mais acentuado. Se vocês tiverem condições, sempre comprar o queijo parmesão, sempre comprar o queijo... Gente, tá engraçado, desculpem. Sempre comprar o parmesão em pedaços, tá? Porque você vai ter o quê? E depois rala. Faz um exercício físico, quem sabe seja isso, tem gente. o sabor e mulata. Vamos aí deixar tem assim. O rala, o então, queijo. nós esquecemos de colocar aqui que esses dois queijos, tanto prato quanto mussarela, a gente utiliza muito em pizzas, né? Isso, é verdade. Vamos falar um pouco sobre o melhor queijo brasileiro daquele concurso Cerro de Minas. Importante.
Então nós estamos produzindo muito queijo no Brasil, embora a pesquisa que os meninos trouxeram para a gente, os nossos acadêmicos trouxeram para a gente, a quantidade per capita é muito baixa de queijo que o brasileiro consome. Nós temos que lembrar que são regiões do Brasil que consomem mais, tá? Então nós temos queijo mineiro, como é que chama? Cerro. Da onde que é? Da cidade de Cerro. Cerro, mas onde é que fica isso aí? Fica em Minas? Fica em Minas, fica do meio para cima. Do meio para cima. São os melhores queijos. Aliás, nós estamos concorrendo com queijos internacionais e a qualidade do nosso queijo está ficando muito boa. E já temos queijos com denominação de origem, que é um queijo produzido em determinada região com determinadas características. Só aquele queijo para levar aquele nome. Isto, determinadas características organolépticas, então aroma, sabor, dentro daquilo que eles colocaram para nós, maciez. Que linda essa palavra, organoléptica. Gente, coisa linda. Gente, eu acho que o programa Coma Bem deseja a vocês assim, que vocês aproveitem todo o queijo do mundo, com muita saúde, pensando no cálcio, tá? Pensando no cálcio, pensando na qualidade nutricional. E a gente sempre fala o seguinte, gente, que o queijo vai depender do paladar de cada um, tá? Mas não deixem de comer pelo menos 1 ou 2 fatias de queijo como complementação de cálcio diário, principalmente para as crianças. E nós esquecemos até de colocar aqui que eu tenho queijos cremosos também. Eu tenho tipo Quark, eu tenho tipo Quark, eu tenho aquele Frescantinos, que são queijos diferenciados, que levam 2 ou 3 nutrientes, 2 ou 3 componentes só na fabricação. Então sempre ler o rótulo quando vocês forem comprar o queijo, verificar a origem, verificar a data de validade e antes de comprar, se programe, porque o custo não é tão adequado para todo mundo. Eu não consumi pessoal? Ainda as gramas que eu tenho acho que hoje. nós vamos encerrar o programa Coma Bem de hoje com queijo, porque não temos ratoeira aqui, mas temos muito queijo. Tá bom, pessoal? Até o próximo programa. A Tereza encerra hoje. Tchau, tchau, que eu vou provar aquele lá que eu não provei ainda hoje. Coma bem, fique ligado que vem mais por aí.